Vamos para o caso de Dias Toffoli, Bruno Araújo, porque quando a gente imaginava que não podia mais subir, a temperatura subiu, né? As mensagens extraídas pela Polícia Federal do telefone do Daniel Vorcaro, do homem-bomba da República, mostrou pagamentos do Banco Master à empresa que Dias Toffoli era sócio. Dias Toffoli é o relator do caso do Banco Master do Supremo Tribunal Federal. E a empresa que Dias Toffoli era sócio e que recebeu volumes vultuosos do Banco Master é justamente a empresa que era sócia do Resort no interior de São Paulo, do qual aparece imagens de helicóptero chegando e Toffoli abraçando banqueiros e empresários, da casa que ele teria no Resort sem estar no nome dele e que em nenhum momento ele confirmou que a propriedade era ele. Tem 40 dias que se noticia, desde que o Metrópole se descobriu, que irmãos de Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli, era sócio desse resort. Inclusive um dos irmãos, a reportagem foi bater na casa, uma casa de conjunto, que pertence ao irmão dele, desde 1995, comprado, financiado, e sequer a esposa do irmão de Toffoli sabia que o irmão era sócio, deixando a entender. Já imaginou se eu for sócia de um resort morar onde eu moro? Depois, grandes suspeitas de laranjas sendo dono de empresas, e nenhum dos equipamentos que Toffoli usava se era no nome de Toffoli, e ele em nenhum momento veio a público confirmar que era sócio dessa empresa. Só veio ontem à noite confirmar que era sócio da empresa, porque a Polícia Federal pediu o afastamento dele da relatoria do caso do Banco Master na STF. O que nós estamos assistindo no Brasil é caso de máfia, das mais altas, dos mais altos cartéis italianos de máfia. O ministro tentar dizer em nota que faz parte da lei da magistratura ele ser sócio de empresas e receber dinheiro, ele sendo relator do caso que pode beneficiar essa empresa. Se isso fosse com um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, fosse com um juiz de primeira instância ou de segunda, fosse com um desembargador de qualquer tribunal de Estado, esse cara estaria uma hora dessa executado pelo próprio STF, pelo próprio CNJ, mas é com o ministro do STF, gente. Todos nós nos sentimos impotentes. Em quem acreditar? Em quem confiar? Se a justiça está ocupada dessa forma, de um ministro achar normal ser sócio de empresa, que até aí tudo bem, receber dinheiros vultosos e ser o relator do caso que pode prejudicar ou favorecer a empresa. Em quem confiar? Será que o Supremo Tribunal Federal vai continuar fechado em copas para proteger os seus? Será que não vai ter um desses cidadãos que vai se rebelar? Será que vão achar isso normal? Será que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes vão continuar encobrindo, defendendo o que se defende o ministro Dias Toffoli para não serem prejudicados no futuro próximo? Será que acham normal 70% das ações que tem hoje na corte, no STF, ter ligações com escritórios ou com familiares de ministros do STF? Será que acha normal a esposa de um ministro do STF receber 3 milhões e 900 mil reais por mês de pagamentos por serviços advocatícios? Será que acha normal o ministro do STF sair hoje, um mês depois de ser contratado por este banco que Toffoli é o relator, por 250 mil reais por mês? Será que acham normal familiares de ministros ser indicados por líder do governo para ocupar espaço para trabalhar neste banco? Tem quem defenda uma coisa dessa, rapaz, por causa de política. É impressionante o que a gente está assistindo. É de uma impotência que nós nos sentimos. É de uma falência que nós nos sentimos. Já imaginou amanhã eu ser dono de uma empresa que passou cano, que
que deixou o consumidor na merda, que enganou a justiça e está aqui nesta bancada apresentando esse programa, defendendo esta empresa? Eu vou ter autoridade, eu vou ter legitimidade. Vocês vão me respeitar? Mas com o ministro da Corte ninguém faz nada. Está em gestação uma crise do tamanho do mundo, onde estão isolando o presidente da Corte, o Edson Fachin, porque defendem que faça uma reunião com todo o colegiado para opinarem, para que não cisquem para fora, para não fragilizar a Corte, porque já estão prevendo problemas futuros. Isso existe, cara. Com toda a venda ao ministro Dias Toffoli, o ministro não tinha outro caminho para o senhor, não. Não era para o senhor estar deixando os seus pares agora nessa situação, não. Era para o senhor entregar a relatoria do caso do Banco Master. Entregar. Mas o senhor não entrega, o senhor sabe por que o senhor não entrega? Porque amanhã vai aparecer mais isso. Depois de amanhã aparece mais isso. Depois de amanhã o outro ministro está desnudado também. E não vai ter quem defenda mais. Só se o resto agora pegar nas armas que tem, fechar as portas, apontar para a porta-arma e dizer assim, estamos pronto. Quem vier, vamos atirar e tentar se salvar. Pronto. Só tem isso. E há, Bruno, um desdobramento já de hoje. Dias Toffoli, que é o relator, como você pontuou, determinou que a Polícia Federal encaminhe os dados de todos os celulares apreendidos na investigação. Um dos motivos... Subindo a temperatura, esticando corda, porque para ele, como fez Alexandre de Moraes no caso, esticar, até ver onde tem uma portinha para eles escaparem. Mostrando que pode não ter nada a temer. Que não tem nada a temer. Tentando demonstrar publicamente que está fortalecido quando não está. É a única estratégia aí, cara. É um absurdo isso. E mais, vim para o juridiquês. A PF não tem autoridade para pedir afastamento de ministro da STF de relatoria. É verdade. Quem teria que pedir é a PGR, não é a PF. Mas a PF vai se calar? A PF vai fazer de conta que não viu? E olha que não extraíram quase nada do celular, não, segundo informações que vêm de Brasília. Não, era só uma colocação de que se a PF ela está pedindo isso diante do que ela está conseguindo ver raramente, assim, da superfície. Da superfície. Imagine se conseguisse encontrar de verdade o que faz. Vai, Bia. Não, então, eu tenho dito aqui há algum tempo que a situação de Toffoli, dentre todos os eventuais casos envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, é de longe a pior. E este caso, ele coloca o tribunal numa condição, talvez a condição e o momento decisivo desse tribunal. Por quê? Edson Fachin propôs e apontou a Carmen Lúcia como a relatora de um código de conduta. Um conjunto de regras que vai criar limites para a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já houve um boicote prévio de parte do tribunal em relação à primeira reunião que havia sido agendada. E agora, com o desenrolar dessa história relacionada a Toffoli, cada vez mais o tribunal vai precisar se posicionar enquanto instituição. E muito provavelmente a única posição, as duas únicas, na verdade, no caso do Toffoli especificamente. Primeiro, é Toffoli, numa decisão que precisa ser tomada por Fachin, que é o presidente do tribunal, é afastá-lo da relatoria. Isso, naturalmente, poderia criar uma crise e um precedente tremendo junto aos seus pares. Somado a isso, de fato, a instituição de um código de conduta. Porque o que a gente tem visto, nos últimos meses, principalmente, é uma conduta que fere de morte a imagem e a reputação. Por que eu digo a imagem e a reputação? Porque a imagem, do ponto de vista da organização, é aquilo que a gente vê no momento. Mas essa imagem começa a se revestir em reputação, que é algo mais durável, algo que já está mais consolidado. E cada vez mais você tem visto ministros do Supremo envolvidos, primeiro em polêmicas, e agora em casos reais que podem se tornar casos de corrupção direta envolvendo esses ministros. Então, ou a Corte toma uma posição agora, ou o Supremo Tribunal Federal pode se tornar aquilo que aqueles indivíduos das teorias conspiratórias até então
traziam como conspiração.